Parte 5. A estrutura da carruagem não havia mudado entre a viagem de ida e volta a Nazarick, mas por alguma razão, todos os ligeiros solavancos e pedras ao longo do caminho pareciam ampliados. Talvez tenha sido por causa da atmosfera sombria no interior da carruagem, ou talvez fosse porque as pessoas que a ocupavam haviam mudado. As tropas que o escoltaram até Nazarick eram compostas por homens da 1ª Legião, e os que escoltavam ele de volta de Nazarick eram da 2ª Legião. No lugar de Fluder estava um dos seus discípulos, e no lugar de Lone estava um de seus escribas. Os dois ocupantes originais da carruagem que ficaram foram apenas Jurkniv e Basilwood. Fluder não estava aqui porque queria discutir o que viu com seus discípulos. Em seu lugar, ele tinha enviado um de seus acólitos para a carruagem de Jurkniv. Embora esse acólito fosse habilidoso, ainda estava muito longe de chegar perto de seu mestre. Era bem provável que a discussão na carruagem de Fluder estivesse a uma intensidade febril. Certamente o clima em sua carruagem estava o oposto daqui. Na carruagem de Jurkniv só havia silêncio, e um clima sombrio tomava conta da carruagem. O culpado disso era o próprio Jurkniv. Seu rosto estava rígido e sua expressão amarga, como se ele tivesse mastigado uma raiz de lótus. O homem, conhecido e temido pelo título de Imperador Sangrento, tipicamente usava um sorriso afável. Na verdade, essa expressão era cuidadosamente ensaiada, isso porque ele precisava cultivar a impressão de ser um imperador forte entre seu povo. Uma pessoa que permanecesse acima de todas as outras precisava causar uma impressão marcante em todos. Caso contrário, causaria desconforto entre aqueles que o seguiam. No entanto, Basilwood, que conhecia Jurkniv melhor que todas as 3 pessoas que estavam na carruagem, nunca tinha visto esse olhar no rosto de seu chefe. Todos os presentes sabiam disso, razão pela qual ficaram quietos em seus lugares. Mesmo sentindo o olhar de todos em si, Jurkniv não planejava dizer nada, e a razão para isso era óbvia. Se alguém tivesse sequer um outro pensamento sobre qual era o motivo desse silêncio, Jurkniv abriria a cabeça da pessoa para ver o que havia dentro, e a possibilidade era que ele encontraria um cérebro do tamanho de uma unha do dedo mindinho. A grande tumba de Nazarick. Na verdade, chamar aquele lugar de tumba era totalmente inadequado. Aquilo era o castelo de um rei demônio. Incontáveis seres assustadores viviam naquele lugar, e além deles havia o espectro da morte que estava sentado em um trono. E não foi apenas medo que eles sentiram. Eles tinham visto uma grande quantidade de luxos, arquitetura requintada e todo tipo de decoração. Ninguém podia não permanecer desorientado por isso. Jurkniv podia prever facilmente as dificuldades que seu país teria em face daquele ser que possuía poder militar e econômico superlativo, entre outras coisas. Um líder forte dá a seu povo uma sensação de segurança. Afinal, de nada adiantava ter um país forte, mas possuir uma ovelhinha no trono. Felizmente, o Império tinha um leão no trono, mas de uma hora para outra, um dragão apareceu por detrás do leão. E como os cidadãos do Império se sentiriam sobre isso? Jurkniv ficou olhando para as próprias mãos, que estavam tão fechadas que toda a cor havia desaparecido de sua pele. Não. Isso ainda não acabou. Nossa derrota ainda não foi decidida. Jurkniv sorriu. Era um sorriso que se encaixava na alcunha do Imperador Sangrento. Talvez estivessem esperando o retorno daquele sorriso de escárnio, mas um sentimento de alívio se apoderou de cada um de seus subordinados. Ao ver a reação deles, seu sorriso ficou mais e mais genuíno. Não fiquem me encarando. Perderam alguma coisa na minha cara, por acaso? Perdão, Vossa Majestade Imperial. Basilwood e os outros dois responderam. Havia indícios de alegria em cada um deles. Alegria que seu imperador tinha voltado a ser quem ele era. Quando Jurkniv percebeu o que deveria estar fazendo, ele então assentiu vigorosamente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de confirmar se todos aqui se sentem da mesma maneira que eu sobre aquele lugar. Se alguém tiver uma opinião diferente, sinta-se à vontade para compartilhar sua opinião. Vai que fui só eu que entendi tudo errado, né? Vejamos então. Suponho que devemos começar com uma coisa mais importante. O que vocês pensam do governante da grande tumba de Nazarick? Aquele tal de Ainzongong. Jurkniv deliberadamente disse o nome daquele monstro terrível em um tom mais lento do que o normal. Para mim, aquele Ainzongong é um monstro entre os monstros. Ele pode criar cavaleiros da morte a bel prazer. Se o fizermos de inimigo, a destruição do Império seria eminente.
No entanto, mesmo tentando ao máximo ficar fora do caminho dele, há uma chance de que ele possa nos matar só por seu prazer. É da natureza da raça dele. Eles se alegram com isso. Alguém discorda da minha opinião? Não. Exatamente. É como você diz, Vossa Majestade Imperial. Ah, estamos de acordo então. Para acrescentar a isso, não acho que podemos vencê-lo com o poder da humanidade. Sendo sincero, eu não acho que nós poderíamos sequer nos aproximar dele, mesmo se reuníssemos todos os exércitos do Império. Depois de receber 3 respostas semelhantes, Djurkniv continuou falando. Além disso, eu pude sentir que ele é um governante veterano. Ele tinha um encanto que é apropriado para um rei. É verdade. A presença daquele cara é realmente imponente. Parecia até mais carismático do que o nosso imperador. Basilwood, Dorno, que insolência! Está tudo bem, ele tem razão. E o mais assustador é que ele disse apenas uma frase, e a partir dela eu já pude sentir a imensa pressão de um tirano. Se refere a quando ele mandou todos fazerem silêncio? Djurkniv acenou levemente em resposta ao escriba. Essa foi sem dúvida a atitude que Ainzongon adotou como rei da grande tumba de Nazarick. E também, a coisa mais assustadora sobre aquele monstro é a maneira como ele pensa. Ele é um tipo raro e intrigante, cuja cada jogada é feita com um propósito. Prestem atenção e não fiquem surpresos. Pensem nisso. Ele provavelmente previu o fluxo de tudo que discutimos até agora. Caso contrário, por que me libertaria tão facilmente? Ele é um adversário poderoso, um que não usa músculos, mas sim o cérebro. Entenderam? Ele não é um mero ignorante cheio de poder. E essa era a parte mais problemática sobre ele. E se isso não bastasse, ainda tem aqueles seguidores dele. O que vocês pensam deles? Dessa vez, ele praticamente forçou seus subordinados a darem suas opiniões. Aqueles mais próximos a ele provavelmente eram seus ajudantes de confiança. E a mulher de asas negras ao lado dele deve ser a rainha dele, não é? Parecia assim pela atitude dela, pelo menos. Aquela beleza estonteante de vestido branco, mesmo que não houvesse bondade naquele sorriso tênue que ela tinha, ainda possuía um encanto que movia o coração dos homens. Dada a sua beleza, certamente haveria muitos homens que seriam consumidos pelo desejo de ver aquele sorriso dirigido a eles. Quanto às asas negras na cintura, podia-se dizer que não eram itens mágicos ou peças de roupa. A principal razão estava no quão naturais e vivas elas pareciam. Havia humanos com asas e outras espécies aladas neste mundo, mas algo nela destoava do resto. Ela deve ser um demônio, um ser de fora desse mundo. Djurkniv pensou. É bem possível. Acho que é plausível que ela seja a esposa de Ainzongon. Se ela é a esposa dele, bem, como devo colocar? É apenas o rosto dele que é feito de ossos, então? Ou será que aquilo é uma máscara ou algo do tipo? Apesar das palavras de Djurkniv, nenhum deles sentia que era uma máscara e também não achavam que fosse uma ilusão. E também tem aquele tal de Demiurgo que consegue controlar as pessoas com a voz. Será que ele é algum tipo de bardo? Talvez ele seja bom em cantar porque é um sapo. Os bardos podiam usar performances com instrumentos musicais para produzir efeitos mágicos. O poder de Demiurgo para controlar as pessoas através de palavras parecia muito semelhante a isso. Além disso, ele também tinha ouvido falar que fadas chamadas de Loreléis tinham uma habilidade similar à habilidade dele. No entanto, aquele homem não era nada parecido aos belos seres chamados de fadas. Disso, Djurkniv estava absolutamente certo. Ah, sei. Realmente, o bardo se encaixa na descrição. E também tinha aquele inseto gigantesco, eu acho. O que era aquilo? Parte de mim acha que é algum tipo de inseto, mas não tenho certeza. Pode ser um híbrido de homem e formiga. Eu acho que o senhor seria mais bem respondido perguntando ao mestre dele. O mundo era muito grande. Havia muitas espécies que não eram amplamente conhecidas, e algumas delas podiam sofrer mutações espontâneas. Além disso, de acordo com as lendas, os reis desses monstros eram conhecidos por serem mais desenvolvidos do que o normal. Era semelhante ao modo que a formiga rainha era diferente das formigas operárias. Djurkniv achou que essa era uma possibilidade. Agora resta a garota de cabelos prateados e as irmãs elfas negras. Deixando as duas últimas de lado, quem é a primeira? A jogar pelos peitões, ela deve ser algum tipo de concubina, né? Risos encheram a carruagem depois do comentário de Basilwood.
Ah, valeu. Se ela fosse apenas uma concubina, por que estaria lá? Certamente ela deve ser tão forte quanto as elfas negras. Calma aí, eu acho que vocês estão entendendo isso errado. As palavras de Basilwood estavam infundidas com seriedade e então ele completou. Eu acho que não há dúvida de que aqueles mais próximos a ele são seus ajudantes mais confiáveis. Só que isso não significa que todo mundo ali é forte. Segue o meu raciocínio. Se o único critério para ser o seguidor de Vossa Majestade Imperial aqui fosse a força, ele estaria cercado de gente que nem eu. Você acha mesmo que algum governo ia adorar com um monte de gente que nem eu dando conselhos? Ou seja, aquela garota deve ter sido escolhida por outras razões além da força. Talvez ela seja uma concubina muito inteligente que nem aquela lá, não é, Majestade? Ou talvez ela dê conta de vários assuntos daquela fortaleza que eles chamam de tumba. Respostas concordando vieram de todos os presentes. Jurkniv sentiu que ele tinha razão. Como a atenção deles havia sido roubada pelo poder de Ainzongom, eles observaram como ela estava alinhada com as elfas negras e automaticamente concluíram que a garota de cabelos prateados era uma criatura forte. Claro, seria assustador se outra pessoa tivesse o mesmo poder daquelas elfas negras. No entanto, ser levado a uma conclusão falsa pelo preconceito anterior também era uma coisa ruim. Bem, acho que é isso então. Jurkniv disse enquanto olhava para seus subordinados e então completou. Suas opiniões estão em sintonia com as minhas. Ainda assim, eu ficaria um pouco mais aliviado se todos que dessem conselhos a ele fossem mortos-vivos, mas parece que ele reuniu vários tipos de monstros sob seu comando. No começo eu pensei que era uma feira de monstros, mas agora tá mais pra um mar de talentos. Jurkniv não pôde deixar de sorrir pelas palavras contundentes de Basilwood. De fato, é sábio da nossa parte tentar aprender mais sobre aqueles seres. Além disso, há a questão da grandeza daquele lugar. Algo tão grandioso não pode ter passado em branco pelos anais da história. Ou pode? Lamentavelmente, eu não sei informá-lo. Quando voltarmos à capital, vou começar a investigar imediatamente, começando pelos mitos e lendas. Jurkniv aceitou graciosamente o pedido de desculpas do acólito. Conto com você. Será que há mais alguma coisa que esquecemos? Sinceramente, não consigo acreditar que um monstro tão perverso possa criar um domínio tão imponente. Pelo menos notaram alguma pista? Digo, pelo menos deve ter alguma lenda sobre tumbas construídas naquela região, não é? Não houve resposta à pergunta de Jurkniv, o que significava que todos estavam se perguntando a mesma coisa. Eles não podiam descartar completamente a possibilidade de que a fortaleza tivesse se teleportado de algum outro lugar, possivelmente vinda de outro mundo, o lugar conhecido como o Reino Demoníaco. Pelo menos assim seria mais fácil de engolir o que aconteceu. Não temos informações suficientes, como eu pensava. Precisamos estudar isso a fundo. Tudo o que podemos fazer agora é tirar o máximo que pudermos do Vermilion e do sujeito que está vindo para o Império. Entenderam? Claro, vamos dar o nosso melhor para não levantar suspeitas. Vamos manter um perfil discreto aqui. A força militar dele é muito superior à nossa. Precisamos nos mover com cuidado para não romper a falsa aliança que temos. Quando o escriba baixou a cabeça, Jurkniv de repente sentiu o peso escorregar de seus ombros. Nós fizemos uma coisa horrível para aqueles que trouxemos, não é? Talvez isso fosse especialmente verdade para as meninas que não tinham sido libertadas desde que haviam sido acomodadas nas carruagens. Originalmente, as meninas seriam oferecidas a Ainzongom para abrir sua boa vontade para com o Império. Afinal, o sexo era uma arma universal em qualquer lugar ou época. Talvez as agências de inteligência imperiais pudessem ter preparado uma intricada armadilha, mas para dar certo seria preciso o uso de investigação mágica, algo que poderia complicar as coisas. Assim sendo, eles se ativeram ao tradicional e escolheram meninas puras e inocentes. Sei lá, de certo modo isso é um desrespeito à coragem que elas tiveram para se despedir da família e tal. Mas por outro lado, não acha que elas vão ficar felizes com isso? Será mesmo? Ser capaz de conquistar o amor daquele monstro é um feito impressionante. Qualquer mulher que abrir as pernas para aquele monstro é digna do meu respeito. Haja coragem. Basilwood estava insinuando que tais pessoas não existiam, mas essa era uma maneira ingênua de pensar. Jurkniv poderia atestar com segurança que mulheres estavam dispostas a tudo. Ele estava intimamente familiarizado com as batalhas secretas que as mulheres travavam. Sua mãe ter envenenado seu próprio marido era
um bom exemplo disso. As mulheres são mais corajosas do que vocês pensam, pois elas agem sem emoção visando os ganhos. Eu te garanto que não deve faltar mulheres por aí que estariam dispostas a oferecer seus corpos àquele rei esqueleto. Sinceramente, acho que foi até bom não as usar como presentes. Quem sabe, talvez uma delas poderia dizer a Ainzongon que ameaçamos matar elas e suas famílias caso elas negassem. Embora a única resposta às suas palavras fossem sorrisos sem graça de seus vassalos, Djurkniv acreditava nessa possibilidade. As reformas de Djurkniv, impulsionadas pelo poder autocrático, fizeram dele o inimigo dos nobres que ele havia destituído. Claro, ele tinha seus aliados, mas no fundo, as pessoas em quem ele realmente podia confiar eram apenas alguns de seus assessores próximos e o seu mentor, Flúder Paradaine. De repente, uma pergunta o atingiu como uma pena caindo levemente no ar. Essa pergunta era sobre Flúder. Não apenas Flúder era seu mentor, mas ele também era um pilar do Império e seu grande trunfo. Ele era um homem que até mesmo Djurkniv reverenciava como o maior herói do Império. Djurkniv estava bem ciente de que por baixo do seu rosto de sábio havia um desejo quase fanático de explorar os abismos da magia. Foi por causa desse desejo que ele tinha suas dúvidas. Ele estava muito diferente do habitual. Ainzongon era um grande usuário de magia que superava até Flúder. Ele poderia criar Cavaleiros da Morte, criaturas que Flúder sequer poderia controlar, independentemente do quanto se esforçasse. Então por que ele seguiu Djurkniv para fora da tumba sem nem comentar nada? Se fosse o velhote de sempre, tenho certeza que ele imploraria aquele monstro perverso por conhecimento mágico. É a cara dele fazer isso. Ele se ajoelharia diante dele e ofereceria tudo o que ele tem. Fazia total sentido ter acontecido cedo ou tarde em sua visita. Todos haviam se ajoelhado diante de Demiurgo naquele momento, mas e se aquilo fosse apenas uma distração? Assim, eles teriam usado a oportunidade para realizar algum tipo de controle mental em Flúder. Djurkniv não conseguia imaginar Ainzongon desejando tomar Flúder como um servo. Embora Flúder fosse um trunfo do Império, quando comparado ao poder daquele monstro, ele era pouco mais do que um grão de poeira. Entretanto, o conhecimento acumulado de Flúder tinha seu próprio valor. Além disso, se ele pudesse assumir o controle de Flúder, o poder militar do Império cairia vertiginosamente e eles perderiam sua melhor arma contra Ainzongon. Seria como colocar uma coleira em um escravo. Será que esse foi o caso? O velhote estava muito quieto. Será que ele já sabia de tudo? Ele sabia sobre o poder de Ainzongon de antemão, então? E naquele momento, foi como se um raio o tivesse atingido. Djurkniv então começou a suar frio. Vossa Majestade Imperial, o senhor não parece bem. Está passando mal? Vamos chamar um sacerdote. Não há necessidade. O quê? Não me ouviu? Eu disse que não há necessidade. Isso mesmo, não precisa. Djurkniv olhou para seus subordinados em pânico e mais uma vez foi consumido em um turbilhão de contemplação. Estar com medo? Eu? Sua mente estava um caos repassando tudo, e ele não conseguia discernir seus pensamentos. Ou melhor, era mais como se ele quisesse parar de pensar naqueles pensamentos perturbadores. Não, se eu fugir disso agora vai ser um desastre maior ainda. Respire fundo, eu tenho que me acalmar, eu preciso me acalmar e pensar. Djurkniv continuou a ponderar a questão enquanto era banhado por olhares curiosos. Para começar, vamos considerar o velhote. Assumindo que aquele velhote já sabia sobre o poder de Ainzongon, não. Se ele soubesse sobre o seu poder, então suas ações estranhas poderiam ser facilmente explicadas. Mas aí o velhote teria algum tipo de acordo secreto com aquele monstro. Mas isso é impossível, a menos que... Djurkniv não tinha energia para se preocupar com os olhares chocados nos rostos de seus subordinados. Não posso só duvidar dele assim. Quando o velhote viu o Cavaleiro da Morte, aquele medo no rosto dele era genuíno. Isso prova que ele não sabia sobre o poder de Ainzongon. Ou não, talvez o velhote, o Flúder, talvez ele não soubesse da capacidade total daquele sujeito de controlar os Cavaleiros da Morte. Mas é bem provável que ele já sabia que Ainzongon era um grande usuário de magia desde o começo. Era como juntar as peças espalhadas de um quebra-cabeça, e o resultado foi uma imagem tenebrosa. Quer dizer que o Flúder é parceiro daquele monstro. Quanto tempo eles têm esse conluio? No começo? É bem capaz. O Flúder está envolvido em cada passo disso, desde a descoberta da
tumba até o envio dos trabalhadores. Ele finalmente fez uma conexão entre todas as peças espalhadas do quebra-cabeça. Quando considerava desse ângulo, uma luz pairou sobre a maioria dos mistérios. E ele então falou em voz alta. Traição? Foi traição. Ele vendeu o Império. Foi uma voz de profundo ressentimento, nascida dos confins do inferno, ou talvez tenha sido a voz de uma criança que tinha perdido tudo em que acreditava. Seus subordinados, no entanto, não ousaram fazer perguntas, simplesmente permanecendo em silêncio enquanto analisavam sua expressão. Jurkniv então se virou para encará-los. Mother Paradine nos traiu. Sendo este o caso, que dano isso causará ao Império? Será que é possível colocá-lo em um cargo menor e o deixá-lo em uma prisão domiciliar? Todos os presentes não puderam deixar de encarar Jurkniv em frente a tal afirmação inconcebível. Como assim, Vossa Majestade Imperial? Até para uma piada, isso é de extremo mau gosto. Uma raiva incontrolável ardeu em Jurkniv ao ouvir a indagação do acólito. Ele queria gritar, não venha falar merda pra cima de mim, mas ele segurou sua língua. A razão pela qual ele fez isso foi porque, em algum lugar de algum canto de sua mente, um jovem Jurkniv o dizia que essa possibilidade não era verdade. Jurkniv cresceu observando as artimanhas e traições do lado sombrio da sociedade nobre. Lembrando disso, Jurkniv respirou fundo e expeliu a raiva ardente em seu peito e as emoções ardentes em seu coração. Não me faça repetir de novo. Mother Paradine nos traiu. Sendo este o caso, que dano isso causará ao Império? Seus subordinados se entreolharam e depois de alguns segundos o acólito falou. É difícil de imaginar. A quantidade de dano não pode ser estimada imediatamente. Com o mestre por perto, poderíamos estar confiantes de superar qualquer outro país. Temos sido capazes de permanecer alheios às políticas mesquinhas de outras nações justamente por isso. Ele então olhou para o escriba para ver se ele concordava com as palavras do acólito, e o escriba ficou pálido e assentiu. Se os países vizinhos souberem que ele foi comprometido, podem começar a pôr em prática algum plano. Não é para isso que serve a Agência de Inteligência Imperial? Ah, sim. Graças ao Fluder, eles não tiveram a chance de nos espionar. É como diz Vossa Majestade Imperial. O mestre, ele... A possibilidade é chocantemente alta. Jurkniv interrompeu o escriba. Mas se for verdade, não teremos um minuto de sossego. Há muito trabalho a ser feito. Primeiro, temos que decidir quem será o sucessor de Fluder. Existem candidatos adequados? Que tal você? As chamas do desejo brilharam nos olhos do acólito quando ele ouviu aquelas palavras. E Jurkniv não pôde deixar de sorrir internamente. A posição de ser o sucessor de Fluder como mago da corte imperial era uma tentação de dar água na boca. Afinal de contas, era uma posição que dava o direito de administrar os usuários de magia arcana em todo o Império. Como a posição sempre fora preenchida por aquele grande herói, ninguém mais podia reivindicá-la. Mesmo se alguém tivesse ambição para isso, seu oponente era forte demais para ser vencido. E agora, essa posição até então selada estava disponível. A ganância move o mundo. O desejo impulsiona o progresso. Eu gosto de pessoas com fortes desejos, mas é melhor perguntar só para confirmar. Ele então perguntou ao acólito. Mas é preciso ter em mente que, como mago da corte imperial, quem ocupar o cargo pode ser chamado para enfrentar aquele monstro. As chamas da ambição do acólito se apagaram instantaneamente. Ele não conseguia nem se animar com isso. A posição que ele antes cobiçava agora se tornou algo que ele queria evitar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ele teria uma chance melhor de sobreviver pulando de um penhasco de 500 metros e caindo em um banco de pedras do que em uma batalha contra Ainzon Golm, e sorte teria se ele tivesse o corpo desintegrado sem deixar nada para trás. Enquanto o acólito pensava em um destino pior que a morte, um novo olhar surgiu em seus olhos. Era o olhar de um rato assustado que havia sido encurralado por um predador. A esperança no coração de Jurkniv morreu ali. Ele poderia dizer que esse homem não tinha coragem de enfrentar Ainzon Golm. Ou melhor, ele nunca deveria ter esperado isso para começo de conversa. Nesse caso, eu conheço algumas pessoas que podem usar magia do 4º nível. Que tal escolher um deles, Vossa Majestade Imperial? Eu até sei algumas magias desse nível, mas eles são muito melhores. Ei, mas você não é o mais habilidoso dos acólitos? E
Eu? Jamais. De forma alguma. Há muitos que são melhores que eu. Quando voltarmos, eu lhe darei os nomes imediatamente. Era óbvio que qualquer um com um mínimo de discernimento negaria imediatamente quando fosse solicitado a lutar contra aquele monstro incrível. No entanto, o que ele precisava era de alguém que não perdesse seu espírito de luta mesmo com esse possível evento. Isso não vai funcionar. Seria ingênuo pensar que ele é uma exceção. É melhor eu considerar que quem conhece a Zongon não teria coragem de lutar contra ele. Isso significa que precisa entregar essa tarefa a pessoas que ainda não o conheceram. Talvez os ignorantes sejam movidos pelo desejo e lutem dando tudo de si. Jurkniv pensou. Não era o melhor dos planos, mas era melhor do que nada. Pode ser. Assim que chegarmos, reúne informações sobre eles e faça entrevistas. Depois, desejo que nosso pessoal da inteligência esteja pronto para lidar com aquele sujeito. Mas com calma, pois ainda precisamos ajudar com a questão do país dele. Então, por hora, teremos que ser seus cães obedientes, a fim de construir boas relações. Entendido. Cães obedientes. Ninguém se opôs a esse termo. Afinal, como alguém que havia visto a grande tumba de Nazarick poderia se opor a isso? Então, Vossa Majestade Imperial, quanto tempo vamos ter que venerar aquele monstro? Teremos que deixar isso para os nossos filhos também? Talvez para os nossos netos? Jurkniv olhou em volta para se certificar de que nenhum espião havia entrado na carruagem e também verificou se a porta estava bem fechada. Com tudo isso feito e sem mais problemas aparentes, Jurkniv começou a explicar sua estratégia para lutar contra a Zongon. Nós, e a isso me refiro ao Império e todos que vivem nele, reino, teocracia, Estado do Conselho, Reino Sacro e todos os outros países, teremos que nos unir em uma coalizão. Será uma grande coalizão, destinada a derrotar a Zongon. 6 olhos arregalados se fixaram em Jurkniv. Por que esses olhos esbugalhados? Nenhuma nação sozinha seria capaz de derrotá-lo. Tudo o que podemos tentar é trazer todos os países vizinhos em uma coalizão para que possamos mudar a situação. Vamos mesmo batalhar com ele? Sim. A resposta de Jurkniv foi simples e sucinta. Se não fizermos isso, se não lutarmos, vai ser a nossa extinção. Então por que estamos ajudando aquele monstro a fundar um país? Porque esse é o primeiro passo na formação dessa grande coalizão. Jurkniv olhou para todos os presentes. Estão todos prestando atenção? Ótimo. Atualmente estamos nos arredores de Erantel, que é um local valioso nas fronteiras do Império, do Reino e da Teocracia. Se aquele monstro miserável quiser fundar uma nação aqui, ele vai fazer inimigos em todas as 3 nações. Jurkniv respirou fundo e então continuou. E outra coisa, o Gaon é um morto-vivo. Duvido que ele trate os humanos, os vivos, com qualquer coisa que se aproxime de decência. O povo também sofrerá no domínio de um rei morto-vivo. Haverá uma rebelião que será prontamente reprimida por aquele monstro. O reino não vai ficar feliz em entregar suas terras a ele também. A teocracia é a nação mais forte da vizinhança. Eu duvido que eles vão ficar de braços cruzados sem fazer nada. Mas, Vossa Majestade Imperial, se o Império ajudar nos esforços daquele monstro, certamente seremos julgados como cúmplices, não? As nações próximas cortarão seus laços conosco. Essa coalizão de que o senhor fala não vai salvar o Império. E mesmo se vencerem aquele monstro, nós seríamos os próximos da fila. Ou pior, podemos ser aqueles que eles vão atacar primeiro. Jurkniv sorriu. Nós vamos trabalhar nas sombras. Precisamos deixar os outros países saberem que o Império está espionando a nação do Gaon. Vai ser difícil, mas também é o único jeito. E o que garante que vão acreditar em nós? Se fosse eu, pensaria que é uma armadilha. Então teremos que convencê-los mostrando a força de Zongon. Se ao menos houvesse uma maneira de mostrar às outras nações o poder dele... Bem, é algo que precisamos providenciar. Talvez eu consiga fazer ele mostrar o poder dele em uma batalha. Mas não seria mais simples se o Império simplesmente não o ajudasse em nada e fingisse ignorância em tudo? Jurkniv então olhou para o escriba como se ele fosse retardado. Nós precisamos ser como morcegos, indo de árvore em árvore. Isso vai garantir o mínimo de segurança para nós. O que pensa que o povo do reino vai fazer se ele ganhar parte do território deles? Em outras palavras, Jurkniv estava escolhendo o pior dos casos. Por essa razão, o Império precisa fingir ser o amigo enquanto cria uma
coalizão nos bastidores. Em outras palavras, se estivermos expostos, é certo que seremos os primeiros da fila que ele vai destruir. Se afetasse apenas a mim, eu mesmo destruiria o Império só para mostrar aos outros o poder dele. Ah, eu tenho certeza que o senhor faria isso se dependesse unicamente do senhor, Vossa Majestade Imperial. Obrigado pelo elogio, eu acho. Por causa disso, não podemos ser os únicos a propor essa grande coalizão. Precisamos deixar os outros países darem o primeiro passo. O mais importante agora é reunir o máximo possível de informação sobre Nazarick, assim como encontrar alguém que possa derrotar o Gaon. E existe alguém assim? Dado o tom casual com o qual isso foi dito, ninguém teria acreditado que aquelas palavras vieram do acólito. Ain Zongom era um adversário inimaginavelmente poderoso, que poderia ser imbatível até mesmo para os dragões mais poderosos. No entanto, Jurkniv deu uma resposta confiante. Mas é claro que existe. Pessoas assim realmente existem? Claro, ou você não estava prestando atenção? Não se lembra do que viu na Sala do Trono? Quando ele colocou dessa forma, parecia bem óbvio. Os monstros ao lado de Ainz, Aura e Mari, a garota de cabelo prateado, o inseto e Demiurgo. Ele estava se referindo a todos eles. O senhor planeja induzir uma rebelião? Sim, embora as chances sejam mínimas, por precaução é bom pensar em algo. Precisamos preparar riquezas, prestígio e membros do sexo oposto. Qualquer coisa que os faça cair na nossa lábia. E só isso vai ser o suficiente? Talvez. Ain Zongom se apresenta como um tirano, afinal, então eles não o trairão facilmente. Todavia, é bom estar preparado. Isso será um conflito de proporções nunca antes vistas. Jurkniv olhou para os três com uma expressão resoluta no rosto. O que nos aguarda será uma batalha pela sobrevivência da espécie humana, uma luta pelo nosso futuro. Dediquem seus corpos e almas a isso.